Bem-vindos ao webinar Desenho das Organizações de Saúde na Transformação Digital. O meu nome é Guilherme Vitorino, sou professor auxiliar convidado na nova IMS e coordeno um laboratório chamado Health and Analytics. Este é um webinar que pretende assinalar o arranque do curso de Digital Health Executive Course, promovido pela Escola Nacional de Saúde Pública, em parceria com a nova IMS. Queria também começar por cumprimentar os meus colegas e coordenadores deste programa, a professora Teresa Magalhães e o professor João Valente Cordeiro, que irão comigo facilitar esta sessão de hoje, e agradecer a presença de todos, em especial de todos os participantes, e muito em especial aos nossos convidados. Temos hoje connosco o Dr. Paulo Espiga, que é diplomado em Administração Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública e atualmente desempenha funções como vogal executivo do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Temos também connosco José Bastos, que, enfim, tem uma longa carreira no mundo corporativo e que mais recentemente cofundou e é o atual CEO da NOC Healthcare, que é uma empresa muito interessante que ambiciona mudar o paradigma da prestação de cuidados de saúde. O formato deste nosso webinar será uma conversa informal, com o objetivo de contrastar os desafios organizacionais destas duas organizações, que são obviamente muito relevantes para a saúde em Portugal, mas com percursos e histórias muito distintas. Iremos ver como é que, independentemente da dimensão, da complexidade e da agilidade das equipas de saúde, conseguimos então desenhar organizações mais digitais e mais centradas nos doentes. Enfim, vamos ter também aqui o suporte de algumas apresentações muito curtas e depois iremos também abrir a sessão a todos que queiram participar e contribuir com os seus comentários, que por uma questão de enorme adesão que felizmente tivemos a esta iniciativa, iria pedir que todas as questões fossem colocadas no chat, porque é mais fácil para nós gerirmos estes desafios. Muito bem, então vamos a isto. Desenho das organizações de saúde na transformação digital. Todos sabemos esta confluência da revolução digital e da revolução genómica, o enorme espaço de oportunidade para a inovação. E o que também sabemos é que a saúde, face a outras áreas da economia, tem também um habitual atraso neste processo de transformação digital, que se bem que, enfim, muito ultrapassado com todos estes desafios da pandemia. E, portanto, o que sabemos é que o futuro dos cuidados de saúde é digital e os líderes nesse futuro têm que atuar de forma muito mais proativa, com agilidade e com foco na inovação. E, portanto, o que nós achamos é que daqui a uns anos, se calhar não falaremos em saúde digital, porque todos os cuidados de saúde serão, obviamente, exponenciados pela tecnologia digital. Agora, em termos organizacionais, o que é interessante perceber é que a adoção e a integração deste tipo de tecnologias, se calhar é muito diferente consoante o tipo de organização que estamos a falar. E então, eu acho que para caracterizar um dos nossos primeiros casos, queria passar a palavra ao José Bastos e aproveitar mais uma vez para agradecer a presença e se calhar tentar perceber como é que a NOC tem trilhado o seu caminho e tem capturado um espaço muito interessante nesta área da saúde digital. José, muito obrigado. Ok, obrigado. Eu vou tentar ser rápido e ser bastante eficiente. Espero que toda a gente consiga ver bem o meu ecrã. Sim, está perfeito. Está ok? Boa. Então, muito rapidamente, o que é a NOC? A NOC é uma empresa que tem um sonho, que é o de liderar e humanizar a transformação digital. Tem um espírito, um conjunto de crenças que eu partilho aqui se tiverem interesse em fazer screenshots, mas que eu diria que a coisa mais importante que nós temos nesta equipa e nesta empresa é a ideia do espírito de grupo, do espírito de equipa e dos cuidados pela vida, no sentido em que nós cuidamos da vida dos nossos pacientes, por um lado, e que tratamos os nossos pacientes de uma forma que cuidaremos deles, esperamos também durante a vida toda. Números da NOC, portanto, nós somos o líder do mercado nacional em cuidados pré-hospitalares. No último ano fizemos mais de 150 mil consultas, cobrimos 1,8 milhões de portugueses, temos uma rede de mais de 150 médicos e continuamos a crescer bastante. Aquilo que nós acreditamos, exatamente em linha com o que o professor Guilherme Vitorino acabou de dizer, é que a saúde vai ser digital first, ou seja, a saúde tem que ser digital first. As pessoas, num momento inicial, pensaram na telemedicina como alternativa à consulta telefónica e o vídeo como uma consulta ao telefone. Hoje, o nosso produto já está num patamar de muito maior sofisticação, em que os dados principais que nós retiramos
é a capacidade de recolher muitos dados, na verdade 32 dados, em cada consulta, associados à saúde do paciente de uma forma super low cost, não invasiva, fácil de usar. 30 e tal por cento dos nossos pacientes têm mais que 65 anos. E isto está-nos a abrir uma porta para diagnósticos precoces, para medicina preventiva, e acreditamos que é exatamente este o caminho que a telemedicina e que a tal saúde digital first tem que seguir. Acreditamos que o futuro ainda será mais risonho, porque nós temos o 5G a bater-nos à porta, os dados vão começar a ser ubíquos, e com tantos dados e tanta pessoa a utilizar tantos dados, que o potencial desta tecnologia será virtualmente ilimitado. Aqui um segundo rápido sobre organização também. Como é que nós estamos organizados? Nós somos uma organização completamente patient-centric e, portanto, nós basicamente dividimos entre a componente clínica e a componente técnica. Na componente técnica temos uma equipa de produto e uma equipa de dados que estão apenas focados em desenvolver o produto e em extrair o máximo possível daqueles dados. Uma equipa clínica que é quem lidera a operação e, portanto, tudo está... temos médicos a liderarem uma operação e a componente científica, a componente de gestão de doentes, a componente de gestão da rede médica, e isto para nós é interessantíssimo e é incrivelmente distintivo, exatamente porque nós acreditamos totalmente no patient-centric e acreditamos que o patient-centric é entregue via uma equipa médica altamente comprometida com o desenvolvimento do produto e da solução, ao mesmo tempo que a equipa médica que está a gerir a relação com os pacientes. E agora, para ser muito breve, eu queria partilhar convosco alguma informação de conclusões da NOC e, portanto, dados muito rápidos do nosso serviço. De todos os pedidos que são feitos à NOC, há cerca de 45% que são videoconsultas, 15% que são domicílios, 40% que são consultas telefónicas. Nós temos uma componente de inteligência artificial a ajudar-nos na triagem, tanto quando é um humano a fazer a triagem, e dando o exemplo do exemplo da linha Saúde 24, portanto, nós também temos uma componente de triagem telefónica que é feita por humanos que utilizam inteligência artificial, que novamente recolhe mais dados para os nossos dados, e esse módulo de triagem acaba por, apesar da base ser um pedido de domicílio, enviar 3% dos clientes para telefone, 23% para vídeo, 70% dos pedidos de domicílio voltam para o domicílio, mas ainda assim é uma redução de 30% dessa utilização, e 4% vão para emergências hospitalares que efetivamente têm que ser tratadas o mais rapidamente possível e, portanto, tipicamente traduz-se em ambulâncias. Nós achamos que isto é muito importante e que é a chave do Value-Based Care, que afinal é uma das magias que a saúde anda a estudar e a prometer para os próximos tempos, e a única maneira que nós teremos de comportar os custos com a saúde e a redução de médicos que vamos ver pelo próprio envelhecimento da população e consequente aumento de utilização. E o que vemos é, portanto, em resultado final, que de todos os pedidos da NOC, 40% resultam em consultas telefónicas, 48 vídeos, 11 domicílios e 1% de emergências hospitalares. Conseguimos isto com um Net Promoter Score de 81, portanto, os nossos clientes reconhecem a qualidade e expressam satisfação, e ao mesmo tempo com uma redução de custos de 55%, face a uma alternativa que seria os pacientes utilizarem as consultas presenciais a custos de consultas hospitalares, pela virtualização e pelo automatismo que nós conseguimos neste processo. Em cima disto, e é o tal ponto muito importante, dados. Como é que tudo isto é possível? Com muitos dados. Nós temos, como eu expliquei, recolhemos 32 pontos de dados em cada consulta. Portanto, temos dados granulares e anonimizados para todos os pacientes a quem conseguimos conhecer em profundidade. Conseguimos estabelecer correlações e cruzar dados de idades, de características de pacientes, mapeamos coortes de pacientes exatamente para os conseguirmos endereçar de uma forma mais eficaz, fazemos follow-ups com PROMs, com PREMs, com scores de risco em função das doenças determinadas, nos dados também recolhidos pelo registro clínico eletrónico. Temos ferramentas de Business Intelligence que estão completamente disseminadas pela nossa equipa e obviamente, isto tudo são insights valiosos para agirmos preventivamente e para conseguirmos determinar perfis de pacientes que, obviamente, a seguir nos ajudam a fazer o follow-up e a sermos mais eficientes. E pronto, estão aqui os meus contactos. Caso tenham qualquer questão, por favor, mandem-me um e-mail. Já embora.
Não, mas ficam já aqui os meus contactos de qualquer modo e pronto. E agora eu fico cá, mas para de partilhar o ecrã e estejam completamente à vontade. Antes de fazer a ponta aqui para o Paulo Espiga, queria só perguntar, em que medida é que achas que, em que medida seria diferente liderar um processo de digitalização numa instituição, hospital público ou até mesmo um hospital privado e uma instituição que nasce absolutamente digital desde o momento zero e com uma filosofia se calhar mais ágil ou mais lean no momento? Eu acho que a minha vida é muito mais fácil. Nós estamos a trabalhar com alguns hospitais que são privados, obviamente, nesse tipo de processo e basicamente aquilo que nós estamos a sentir é do lado dos médicos uma primeira reação, porque nunca trabalharam com estas ferramentas, uma primeira reação de um bocadinho de nervosismo e aquilo que nós estamos a fazer para mitigar esse nervosismo é nós na nossa equipa core, como viram, nós temos muitos médicos. Na própria equipa core, para além dos médicos que fazem parte da equipa que vêem pacientes, e nós estamos a chamar os médicos da nossa equipa core e alguns médicos da nossa equipa que vêem pacientes, temos alguns médicos que já fizeram mais de 15 mil videoconsultas e que, portanto, são super familiarizados com a tecnologia e que já fizeram a curva de aprendizagem toda. E basicamente temos a nossa equipa clínica e os nossos médicos a dar informação a médicos de hospitais para que eles percebam que com colegas partilham as preocupações e as dores, algumas delas que os colegas já tiveram há alguns anos, para os ajudar. Mas, quer dizer, dito isso, nós acreditamos muito que este processo tem que ser um processo, e por isso não sei se viram no nosso propósito que nós dizemos liderar e humanizar a transformação digital. Nós, quando nascemos, acreditávamos que bastava ter um bom software. Hoje, acreditamos que, para além de ter um bom software, temos que ter processos in place muito, muito simples e muito ágeis para conseguirmos dar formação aos médicos, em primeira instância, e às equipas administrativas, para conseguirem tirar o máximo dessa tecnologia. O que nós vemos é que a dificuldade da adoção é muito mais forte do lado clínico, que tem medo e que não quer correr riscos, do que do lado dos pacientes que estão hoje habituadíssimos a WhatsApps e FaceTimes e não sei o quê. E, portanto, para quem a relação com o médico assim funciona de uma forma já muito natural. Muito bem. Havia aqui uma pergunta da Wanda Santos Ferreira no chat, que penso que o chat já se autorregulou e já foi respondida, que era se existem enfermeiros e qual o papel dos enfermeiros nessa existem sim. Nós temos um serviço, portanto, quando um paciente pede uma consulta, enquanto consultas de vídeo e consultas por telefone são marcadas e autoagendadas pelos pacientes, quando o paciente pede uma consulta ao domicílio, nós temos um serviço de triagem, porque já percebemos que os pacientes muitas vezes não têm muita experiência, não têm muito conhecimento e precisam basicamente de ajuda. E aí temos enfermeiros que estão suportados por ferramentas de inteligência artificial, mas o interface é sempre humano e esses enfermeiros basicamente fazem uma triagem e ajudam o paciente redirecionando para vídeo ou para telefone quando é uma consulta da NOC ou para domicílio quando é uma consulta da NOC, ou então ajudando-os seja a referenciar para hospitais, seja para médicos especialistas, em que aí o enfermeiro referencia primeiro o paciente para um médico generalista da NOC e é esse médico generalista que depois faz a referenciação para o serviço terceiro, seja um hospital, seja um médico especialista. Mas enfermeiros aqui têm um papel bastante importante também. Muito bem. E achamos que esta integração de equipas é provavelmente o grande ponto forte da capacidade que nós temos de prestar este serviço. Não vamos muito... Há imenso interesse, José, sobre o software que usam, se também têm nutricionistas, a metodologia utilizada para mensurar a performance dos atendimentos. É assim de rajada, mas para depois passar a palavra ao... Eu aí o que eu sugiro é mesmo, eu pus o meu e-mail e posso voltar a partilhar e por favor estejam completamente à vontade para me enviarem e-mails e façam perguntas e terei todo o gosto em responder em sessões privadas ou no curso, porque senão de facto esta sessão nunca mais acaba. Muito bem, então já voltamos já à NOC. Agora, eu acho que tem muito, muito interesse é nós, se calhar, percebemos como é que uma instituição com mais de 500 anos de história e de vida também se adapta a estas realidades. Paulo. Olá, muito boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui. Ora.
Já estão a ver? Estamos a ver o slide. Não está em projeção, mas estamos a ver o slide. Ok. Bom, boa tarde a todos. O José Baixo já disse praticamente tudo, porque, de facto, a diferença entre aquilo que é o público e o privado, neste caso, não é assim tanta naquilo que são os grandes objetivos, e a palavra humanizar aqui é muitíssimo importante também para nós. Bom, só fazer uma pequena resenha para saber de quem é que nós somos. Nós, de facto, somos o hospital em Portugal que há mais tempo ininterruptamente funciona. Fazemos este ano 520 anos e, portanto, como veem, temos um peso de tradição muito grande às costas e, portanto, a inovação foi sempre absolutamente essencial para conseguirmos sobreviver e adaptar-nos, e agora é mais um ciclo de inovação que aqui temos. A juntar a isto, nós somos um dos maiores centros hospitalares do país e, portanto, temos uma dimensão muitíssimo grande e atendemos cerca de 1.250.000 pacientes por ano, pacientes diferentes por ano. Portanto, temos aqui uma diversidade muitíssimo grande. As nossas linhas estratégicas são muito simples, é valorizar as pessoas, quer os profissionais, quer os doentes, melhorar o desempenho e uma coisa muito essencial para nós e que se junta muito com a questão da digitalização, que é preparar a mudança para o novo hospital. Eu espero fazer os 525 anos já no novo Hospital Ocidental de Lisboa Oriental e, portanto, tudo o que fizermos hoje estamos a trabalhar já para o novo hospital. Portanto, temos esta, não nascendo nós como uma empresa no digital, com a flexibilidade de uma empresa nova e que responde e que se adapta àquilo que é a nova forma de trabalhar, estamos a preparar a mudança para um novo espaço que para nós é absolutamente decisivo. Para isto, dentro da nossa estratégia, enfim, como também o José falou, a questão dos modelos baseados no valor e a concretização de uma agenda de valor para nós é absolutamente fulcral naquilo que é o nosso mindset de toda a nossa atuação. E, portanto, olhar para aquilo que é o valor mais do que aquilo que é a quantidade, independentemente dos modelos de financiamento que temos neste momento, é para nós absolutamente decisivo. E nesse sentido, para nós, quando começámos a olhar para a transformação digital e olhar para a transformação digital dentro daquilo que é o nosso contexto, percebemos desde logo que, para nós, isto não é um processo ou um evento único, não é como colocar aqui um equipamento e está feito. Não, isto tem vários domínios e é um conjunto de transformações muitíssimo grande que temos que fazer. E depois percebemos outra coisa, é que transformação digital é de facto muito diferente consoante o interlocutor, é muito diferente para o Conselho de Administração do que é para cada um dos profissionais individualmente ou para cada grupo profissional. Portanto, conseguir ter uma linguagem comum e uma visão de futuro comum, para nós é um desafio muito interessante. No caso aqui do centro hospitalar, nós temos 4 grandes domínios, digamos assim, em que temos que assentar as questões da transformação digital. A questão da tecnologia, e a tecnologia está numa mudança tão rápida que o que é hoje verdade, amanhã já está obsoleto e já nos traz aqui outros desafios. A questão, e para nós a questão da tecnologia tem a ver também com o investimento, com a capacidade de investir, como é que nós, que atividades é que vamos abandonar, que atividades é que vamos incrementar, como é que integramos outros atores no nosso ecossistema, porque as operações hoje não têm nada a ver com aquilo que eram há 20 ou há 30 anos, portanto, vivemos num mundo global e interconectado. As questões do marketing, eu puxo só marketing aqui entre aspas, porque mesmo na administração pública e no Serviço Nacional de Saúde, nós também temos que olhar para as questões do marketing, sobretudo de conhecer os nossos clientes e conseguir influenciar os nossos clientes na forma como entregamos os nossos produtos, os nossos serviços, e a questão da digitalização no negócio. Para nós, penso que destes 4, talvez seja o maior desafio, porque é aquilo em que nós, de facto, não temos grande experiência, para dizer que não temos praticamente nenhuma. Como é que entregamos valor de uma forma diferente? Vamos entregar o mesmo serviço? Vamos entregar novos serviços? A questão da omnicanalidade e como é que os doentes circulam entre nós, um desafio enorme. Portanto, estes são os 4 grandes domínios, mas as grandes questões são sempre muito simples, que é, para quem é que estamos a fazer isto? A transformação digital destina-se a quem? Para que é que a vamos fazer? E qual é a nossa maturidade digital, não é? Neste momento, qual é o nosso ponto de partida? E olhando para estas questões,
chegámos e para nós o nosso mantra neste caso da digitalização é muito simples, é que a digitalização não é uma ferramenta, é sim uma base para uma nova proposta de valor. E este mantra, numa instituição com 520 anos, como devem imaginar, é de facto algo, enfim, mais do que sonho, é quase utópico, mas vamos lutar para concretizar um pouco dessa utopia. O que é que nos condiciona? Aqui questões de equidade, claramente. Quer a equidade dos clientes, porque a nossa população-alvo, a população que frequenta os nossos serviços, em muitas situações não tem uma literacia digital que permita usufruir destes serviços, e também dos nossos profissionais, uma vez que também temos o gap geracional bastante grande entre os nossos profissionais, e alguns não têm ainda os skills necessários para conseguirem acompanhar esta transformação digital e muitas vezes até percebê-la e conseguir concretizá-la. Depois as questões culturais. Há pouco também o passivo sempre tinha que aceitar aquilo que nós dizíamos como que era o correto. Nós sabíamos exatamente como é que desenhávamos o serviço. Eu não sei se me estão a ouvir. Agora estamos. Por vezes é que tem umas quebras, Paulo, mas estamos a conseguir acompanhar. Peço desculpa. Estava a falar das questões culturais, portanto, que condicionam, quer na questão daquilo que nós achávamos que o cliente era passivo e, portanto, fazia aquilo que nós desenhávamos e como desenhávamos. E, por outro lado, temos também, e há pouco foi isso referido, profissões altamente qualificadas que tradicionalmente eram as detentoras exclusivas do saber e que, portanto, hoje estão desafiadas. Temos permanentemente startups, novas empresas a trazerem mais conhecimento, e conhecimento quase todos os dias, e isto traz alguma angústia, alguma ansiedade também às pessoas. E, por outro lado, a desconfiança na informação. A inteligência artificial, os algoritmos, o que é que lá está por trás, as questões dos dados, da segurança dos dados, embora nós, enfim, tínhamos dados escritos em papel que andavam em processos clínicos espalhados por tudo quanto era sítio, mas hoje preocupamos cada vez mais com isso e muito bem. Portanto, há aqui estas questões de cultura que temos que trabalhar. E depois, aqui sim, numa instituição pública e com esta dimensão, as grandes dificuldades de investimento. E aqui, sobretudo, não no investimento financeiro, também é importante, mas sobretudo na capacidade de mobilizar capital humano muito especializado. As novas profissões associadas à digitalização são absolutamente cruciais para conseguirmos levar este desafio por diante, mas não temos, de facto, uma capacidade de atração como gostaríamos. O financiamento, como já vos disse, e a questão da burocratização. Tudo é muito rápido. Tudo é um novo modelo de negócio, uma nova forma de entregar valor, uma nova forma de relacionamento. E nós temos, de facto, formas de trabalhar muito pouco ágeis, muito standardizadas e que não nos permitem, às vezes, acompanhar e poder ter parcerias muito mais ágeis. Portanto, estes são condicionantes, mas que não nos impedem de avançar. Por outro lado, o que é que nos potencia? Bom, a crescente procura. E isto obriga-nos, nós não conseguimos, no modelo tradicional, responder à procura. Não conseguimos. E podemos fazer muitos programas, injetar muito dinheiro em cima do sistema de saúde, e neste caso o Serviço Nacional de Saúde, que se não mudarmos a nossa forma de trabalhar, se não nos focarmos no valor, não vamos conseguir, de facto, dar resposta a esta crescente procura. Portanto, temos que nos reorganizar, focado no valor, e temos que também colocar e aprender um bocadinho, às vezes, com outros setores, nomeadamente o retalho, por exemplo, em que temos que ter a coprodução de cuidados, temos que pôr aqui o cliente também a trabalhar connosco em parte daquilo que é a sua jornada de cuidados. As exigências dos consumidores, hoje um consumidor, e há pouco também foi dito, a resistência mais dos profissionais muitas vezes que do próprio cliente, do próprio doente, que não percebe porque é que não pode ter uma consulta por vídeo se faz as suas compras por vídeo, porque é que as coisas, ou por uma app, porque é que não o pode fazer. Portanto, os consumidores hoje exigem-nos e não compreendem que nós não nos adaptemos. E isso quer no setor público, quer no setor privado. Portanto, para nós é um desafio cada vez maior responder a essas expectativas dos nossos utentes, nossos consumidores, se assim o quisermos. Depois temos a competição com o setor privado. Hoje ainda não se coloca de uma forma tão... Enfim, no fim do mês ainda temos o nosso financiamento, não deriva diretamente daquilo que produzimos, mas hoje os doentes têm escolha. Os doentes podem
não escolher, ou podem, franja da população ainda não o pode fazer, mas nós temos que estar preparados para isto, que é, se as pessoas deixarem de querer os nossos serviços, se nós tornarmos obsoletos, bom, deixam de querer e considerar útil um Serviço Nacional de Saúde porque não responde àquilo que são as suas exigências. Portanto, isto para nós é muito importante. Por outro lado, o setor privado tem-se diferenciado, como vimos ainda há momentos, por trazer muita inovação, incorporar muita inovação e novos modelos de negócio e, portanto, também traz-nos esta exigência. Por outro lado, e é um fator potenciador porque nos obriga a mexer, a sair da nossa zona de conforto. Por outro lado, os profissionais são altamente qualificados. Nós temos cerca de 7.900 colaboradores, nós temos mais de 1.000 doutorados, temos mestres, mais de 3.000 mestres, e, portanto, como podem ver, temos uma imensa capacidade de pessoas qualificadas. Se têm as competências necessárias ou não para a questão da transformação digital, enfim, é outro aspecto, mas temos, de facto, pessoas capazes de rapidamente darem este salto. Quais são os nossos desafios? E muito rapidamente, o primeiro tem a ver exatamente com isto, que é como trazer os profissionais para a transformação digital. Eles têm que perceber a utilidade, têm que ter algo que seja simples, têm que ser envolvidos, têm que ser os próprios a pensar digitalmente e têm que ter muita formação para conseguir dar este salto. Depois, um outro aspecto absolutamente decisivo, que é como é que envolvemos os nossos clientes, os nossos consumidores na transformação digital. Passar aquele conceito que nós sabemos o que as pessoas querem. Hoje não sabemos. Na maior parte dos casos não sabemos o que é que as pessoas querem e o que é importante para as pessoas. E, portanto, temos que nos envolver dentro dessa área e conseguir trazê-los para esta transformação. Para a organização entender e aplicar novos conceitos é absolutamente decisivo. Capacidade de criar um espírito de digitalização, que é perceber que tudo aquilo que nós trabalhamos e como nós trabalhamos tem que ser com este espírito, como é que entramos nesta forma de trabalhar, e depois também, o que também já tinha referido, a capacidade de mobilização de recursos, quer recursos especializados, quer recursos financeiros. Por último, dar-vos aqui algumas ideias dos passos que demos aqui na digitalização, sobretudo nos últimos 2 anos. A pandemia, de facto, quebrou algumas barreiras e fez aqui conseguíssemos acelerar alguns projetos. A questão da teleconsulta por vídeo tem crescido de uma forma muitíssimo grande. Temos 45 especialidades médicas e não médicas a trabalhar em consultas de vídeo de forma regular. Temos modelos híbridos muito interessantes de teleconsulta e consulta presencial. Ainda não posso falar em omnicanalidade, mas já é de facto modelos interessantes em que o paciente, consoante o estadio em que está do seu percurso, tem formas diferentes de interagir com os nossos profissionais. A telemonitorização já em algumas áreas mais desenvolvidas, outras em desenvolvimento. A questão do telediagnóstico. As questões da inteligência artificial e da realidade aumentada, que estamos com projetos a arrancar muito interessantes e que de facto mostram que temos que recuperar muito tempo perdido nestas áreas. E depois as questões da teleformação e da telereabilitação, que curiosamente, enfim, tal como a teleconsulta poderiam ter um impacto, um desenvolvimento muito grande durante a pandemia e não correu tão bem como nós queríamos, mas vamos agora dar um novo avanço. Também ao nível da relação com os clientes, com a nossa app, portanto transformar aquilo que era um site numa app em que os clientes podem fazer muitíssimas atividades que não fariam noutra medida, e a mobilidade, o desafio da mobilidade na sua relação connosco. Portanto, assim, de forma muito rápida e dizendo mais uma vez aquilo que tinha dito há pouco, a digitalização não é uma ferramenta, é para nós a base para uma nova proposta de valor. E isto numa instituição com 520 anos é um desafio muito interessante. Muito bem, muito obrigado, Paulo. Eu acho que conseguimos aqui num curto espaço de tempo levantar todo, e não estamos a prescrever as soluções. Falámos dos modelos de adoção de tecnologia e esses desafios em algumas classes profissionais, as questões da cultura. A cultura é a coisa mais lenta a mudar numa organização. Falámos sobre também, se calhar, a necessidade do modelo de financiamento se adaptar para incentivar ou acelerar a adoção
da transformação digital. Falámos depois com o exemplo da NOC, do foco no cliente e toda esta aposta no Analytics, nos modelos preditivos, etc. E depois falámos muito do capital humano, que depois será a minha ponte para a Teresa, para também explicar como é que nós pensámos desenhar uma oferta formativa de futuro. Mas acho que falta aqui uma dimensão que o João Cordeiro tem vindo a debruçar e a investigar, que são também os desafios éticos e sociais desta transformação digital. João, se quiseres também dar a tua perspectiva sobre esses desafios, já que listámos tantos outros. Sim, boa tarde a todos, obrigado. Eu acho que aquilo que podemos dizer de desafios éticos e sociais ficou bem patente nas duas apresentações que tivemos anteriormente. É que o ecossistema da saúde é hoje em dia de tal forma complexo que nós já não conseguimos aqui olhar para silos e dizer que isto são desafios de uma área e outros são desafios de outra área. Basta ver que não podemos falar já só de uma solução de telemedicina, uma solução de inteligência artificial, uma solução de uma app. Estamos a falar de soluções integradas, como vimos apresentado, e até quando falamos num contexto à partida mais relacionado com o empreendedorismo, com a autonomia, com a iniciativa privada, e olhamos depois para um exemplo do setor público de uma infraestrutura, nós vemos que as dores, os anseios, as expectativas são de certa forma semelhantes. Portanto, é muito difícil, em termos de contexto, é muito difícil nós conseguirmos compartimentar estas coisas. Eu diria que, essencialmente, olhando para a ética, para o direito e para os desafios sociais, acho que estamos já a completar essa transição de passar a olhar para isto como obstáculos que temos que vencer, eu até vi há pouco, até anotei, falou-se aqui de fatores condicionantes, já não são obstáculos, já são fatores condicionantes, e estamos muito próximos, julgo eu, de olhar para isto como aliados. Porquê? Porque, de facto, quando olhamos para o contexto e para aquilo que pretendemos atingir, resulta claro que, por exemplo, nós queremos aumentar a confiança das pessoas nas soluções, queremos envolvê-las mais, queremos que as instituições e os profissionais que lá trabalham respondam melhor aos anseios dessas mesmas populações, e tudo isto só é atingido se as pessoas tiverem confiança, se sentirem integradas, se puderem participar. Ora, quando falamos dos desafios éticos, legais e sociais, mesmo que eles muitas vezes venham assim com um invólucro que pareça um pouco mais estranho, é disto que estamos a falar. De facto, incluir pessoas, como através de modelos de consentimento informado que sejam dinâmicos e que as incluam, que informem as pessoas verdadeiramente, que ouçam as suas opiniões, que acomodem as nuances destas mesmas opiniões, que as soluções respeitem as diferentes culturas numa sociedade multicultural, mas também culturas institucionais, que existem, culturas profissionais, que existem também, que os profissionais eles próprios tenham os níveis de literacia adequados e, portanto, estas resistências profissionais num ambiente que é muito mais multidisciplinar, que envolve falarmos muito mais uns com os outros. Aliás, a sessão iniciou-se e muito rapidamente víamos perguntas de pessoas de diferentes áreas profissionais a interagirem e a perguntarem: há aqui um lugar também para estas áreas profissionais? Evidentemente que há, para todas, e portanto acho que não há nenhuma área que seja tão dinâmica e que possa integrar tanto todas as pessoas que têm um interesse nesta área. Claro que isto são desafios, não é? Nós vamos ter que encontrar linguagens comuns e formas de traduzir esses conceitos. Mas, portanto, para aumentar essa confiança, nós vamos não apenas ter que responder àquilo que são as questões, diria, clássicas, quando pensamos nisto, a segurança. Quando adotamos uma nova tecnologia, as pessoas podem se assustar, achar que há aqui um risco, que não é um risco físico, como quando às vezes associamos os riscos físicos na saúde, pensamos muito nestes, não é? É um risco de outra índole, mas que não é um risco menor, evidentemente, associado aos dados, e quando falamos de saúde falamos da intimidade das pessoas, e portanto daquele reduto de privacidade que as pessoas têm, que algumas pessoas querem proteger mais do que outras. Evidentemente temos diferentes concepções de privacidade, mas que não deixa de merecer, evidentemente, proteção, e portanto a segurança é fundamental, é nisso que pensamos, claro, imediatamente, e na proteção de dados, mas não vai muito para além disso. Falamos de direitos humanos, falamos da capacidade de aceitar a forma como as diferentes pessoas querem interagir com o sistema, e dizia-se aqui há pouco e muito bem que as pessoas hoje em dia, muitas delas, a grande maioria, claro que também há aqui gaps geracionais e outros, mas estão mais do que habituadas a interagir com o mundo digital,
Isto já não podemos falar disto como uma realidade que vem aí, evidentemente faz parte de nós e da nossa vida, portanto acho que também temos que desmistificar aqui algumas dessas coisas. Portanto, este termo de desumanização de cuidados de saúde é relevante em alguns contextos, evidentemente, porque se nós deixamos de perceber as histórias das pessoas, deixamos de conseguir tratá-las bem, não é? A melhor forma de garantirmos a qualidade dos cuidados é compreender as histórias das pessoas, o que é que aquela pessoa valoriza, de onde é que ela vem, não são só parâmetros técnicos, não é? É saber a sua história de vida, quais é que são as suas expectativas naquele momento e como é que ela projeta o seu futuro. E o ambiente digital permite potenciar a capacidade para nós introduzirmos estes sistemas na tomada de decisão, esta informação na tomada de decisão, e não aliarmos-nos dela. Portanto, conhecermos melhor o contexto e as histórias das pessoas e, claro, garantir-lhes desta forma maior autonomia, integrando-as e preparando melhor o futuro. Eu diria que isto, genericamente, podemos depois explorar melhor uma ou outra dimensão em particular, mas em termos de contexto eu fico muito satisfeito de ver perspectivas tão diferentes, todas elas a falar um pouco da mesma coisa, e é aqui quase ética por design, ainda que nós não estejamos a dizer que é isso que está aqui em causa, mas no fundo, se olharmos para o espírito do que está a ser dito, eu acho que é isso que lá está, e portanto acho que não são obstáculos, como muitas vezes vemos escrito, são aliados. Muito bem, muito obrigado, João. Teresa, temos aqui o José Bastos, que é um exemplo de sucesso, mas eu sigo muitos alunos, empreendedores, o que é mais é apps de saúde falhadas, não é? Depois temos o Paulo, que tem um hospital com 500 anos que se tem que transformar e tem que mudar o pneu do carro em andamento, mudar a cultura, incrementar skills, etc. E depois temos estes desafios aparentemente difíceis de navegar que o João nos apresentou. E, portanto, há umas pessoas que se calhar vão paralisar perante todos estes desafios e outras que se querem transformar. Eu acho que o mérito deste programa que foi desenhado é tentar precisamente de uma forma muito prática ajudar as pessoas a transformarem-se. Mas queria também ouvir a tua perspectiva sobre isso, Teresa. Sem dúvida, Guilherme. Boa tarde a todos e obrigada por estarem neste seminário. Eu vou só aqui partilhar a apresentação do nosso curso, o programa que o Guilherme acabou de referir, e que exatamente procura responder a determinadas questões de falta de skills e de formação nesta área, que muito bem foi apontado pelo Paulo Espiga, e para estas questões que nos importa todos pôr a par sobre equidade também e estas áreas que temos que responder. Portanto, basicamente este curso foi enquadrado de uma forma para reconhecer a necessidade desta educação em saúde digital e que, em parte, motivou o desenvolvimento deste curso. Aqui, tanto a Organização Mundial de Saúde como a Comissão Europeia, para além de outras entidades, identificam esta capacitação digital dos profissionais de saúde como uma prioridade fundamental e que se constituiu então como um quadro estratégico alinhado com esta nossa ideia de criar esta jornada de aprendizagem inovadora. E como sabemos, foi referido pelo José Bastos, pelo Paulo Espiga, o mundo nestes últimos 2 anos mudou e mudou mais rapidamente do que aquilo que a educação digital para a saúde pode fornecer nos dias de hoje. E o que fizemos foi um processo exatamente de co-criação com os nossos parceiros, de desenhar este curso de saúde digital do futuro. Quisemos criar uma experiência que tivesse a capacidade de promover a mudança em si, em termos de mentalidade, das competências e também da capacidade de implementação dos profissionais. E a nossa estratégia passou então por desenhar um formato modular com uma via comum, que é o Digital Health Executive Course, e com 3 workshops de aplicação de conhecimento em 3 momentos distintos e 2 áreas de especialização no arranque deste curso.
Aqui o objetivo é oferecer uma pós-graduação que conjuga o curso avançado e uma área de especialização num conjunto total de 30 ECTS, ou também há a possibilidade de participar na segunda área de especialização, que terá um total de 35 ECTS. Este programa tem um formato à distância, portanto será completamente online, mas com a possibilidade de estar presencial em 2 workshops e o curso iniciar-se-á a 3 de março deste ano. Só para terem uma ideia rapidamente, este curso, o curso comum, é composto por 10 módulos obrigatórios, tem 2 partes. Os primeiros 4 tópicos mais um workshop. Estes workshops vão permitir aos alunos conceber uma intervenção específica em saúde digital e com o apoio de um programa de mentoria, de mentores, que irão acompanhar os respectivos alunos para desenvolver um pitch final. Portanto, como veem aqui, há diversos temas que são aqui abordados, como estas questões da parte legal, ética, como as questões de regulação, as questões de inovação e adoção de modelos, também os Value-Based Models, aqui referidos também pelos nossos 2 oradores, e uma segunda parte que terá depois parte mais prática relacionada com o curso. De referir também que o primeiro workshop realizar-se-á em Lisboa, no Laboratório Design Thinking da nova IMS, com o professor Guilherme Vitorino, e que vai ajudar os alunos a sintetizar a sua aprendizagem a partir destes primeiros 4 módulos e identificar um espaço de oportunidade específico para a inovação digital e como isto se faz no futuro. O nosso segundo workshop permite inspirar os alunos com startups formadas por doentes que criaram soluções digitais de saúde para resolver problemas para os quais não tinham resposta. E este workshop será com a Associação Patient Innovation da professora Helena Canhão. O terceiro workshop, portanto, a seguir aos outros 4 módulos, será um workshop de saúde digital, realiza-se também em Lisboa e terá como parceiro a Eurecat, do Centro Tecnológico da Catalunha. Aqui o objetivo é experimentarem, pôr mãos à obra e aprender como é que aplicações de saúde digital prática e tangível podem ser um sucesso e uma aprendizagem inovadora também neste domínio. Depois entrarão então as áreas de especialização que decorrerão dentro de um mês, a partir do dia 2 e 3 de junho. As 2 áreas que estão abertas são então as áreas de telesaúde e de Strategic Leadership on Innovation. De telesaúde tem 5 módulos, compostos por estes módulos que temos aqui, enquanto que a Strategic Leadership tem também 4 módulos, inicia-se a 2 de junho. Estas aulas das especializações são sempre ou à quinta ou à sexta, a Telehealth à sexta e a Strategic Leadership à quinta-feira. O curso principal seguirá uma nota será sempre às quintas-feiras, numa semana e noutra semana às quintas e sextas. Portanto, dirige-se a todos os profissionais de saúde e temos aqui o nosso consórcio de parceiros que passam pela Yes Business School, o Patient Innovation, os serviços partilhados do Ministério da Saúde, o EIT Health e o Centro Tecnológico da Catalunha. Portanto, acreditamos que este nosso processo de aprendizagem permite aos participantes aprender e colaborar, inovar,
e é verdadeiramente único, com estas competências que são necessárias para a transformação digital, para trazer as pessoas e os profissionais de saúde a trabalhar connosco. Portanto, temos as candidaturas abertas a decorrer, portanto, qualquer questão estamos ao dispor para vos responder também de seguida. Muito obrigada. Obrigada, Guilherme. Obrigado, Teresa. Acho que ficou claro aqui os diferentes caminhos e que isto não é fácil e não podemos parar, porque senão rapidamente ficamos atualizados. O professor João Valente Cordeiro, normalmente, mesmo que estivéssemos 24 horas a tentar atualizar-nos, não iríamos conseguir acompanhar tudo o que está a acontecer nesta área. Ironicamente, a maior parte das questões foram para o José Bastos, para o seu tema entusiasmante da NOC, mas temos aqui uma questão da Eunice que se calhar vou passar aqui ao João Cordeiro. Um tema que está muito nas nossas cabeças, especialmente quem tem um operador específico em Portugal, que é o tema da segurança, da cibersegurança. E, portanto, neste caso, a Eunice fala em específico até das consultas de saúde mental, mas a pergunta era como assegurar aos clientes a segurança dos seus dados. Aqui não sei se há resposta, e a pergunta que eventualmente tem a resposta é se há alguma instância que valida a qualidade da segurança de cada aplicação digital na saúde. João e depois os restantes oradores. Sim, aliás, os restantes certamente até podem uma visão mais prática, bem mais atualizada que a minha. O que eu posso dizer em termos de contexto é concordar, evidentemente, a segurança é absolutamente fundamental e em particular na área da saúde mental. Já era antes deste contexto, evidentemente que este contexto agudiza algumas preocupações que já tínhamos. De facto, pelo que se tem visto, os dados de saúde, apesar de serem dados, ou se calhar nem a palavra certa nem é apesar, sendo dados muito valiosos, evidentemente que a sua segurança poderíamos pensar que estaria, enfim, se não assegurada, pelo menos mereceria a atenção de todos redobrada. A verdade é que se tem visto em vários contextos, não me estou a reportar aqui ao contexto português em particular, em vários contextos de diferentes países, uma atenção aos dados de saúde, à segurança dos dados de saúde, que não é proporcional à segurança de dados noutras áreas. E eu não tenho uma explicação para isto. Estou-me a limitar àquilo que vou lendo e me vou apercebendo. Evidentemente que podemos ter opiniões acerca das limitações, da explicação para estas limitações, seja em termos de hardware, seja mesmo em termos de uma decisão consciente de colocar atenção noutros fatores e não tanto neste fator da segurança. Quanto à validação, sim, o regulador analisa, pelo menos, podemos depois ter uma opinião se analisa com a profundidade necessária ou não. E eu confesso que aí, nesse aspecto, se calhar até gostava de ouvir a opinião de quem tem experiência a lançar este tipo de soluções e da sua interação com a validação de diferentes dimensões dos mesmos, em particular da segurança. Mas sim, há mecanismos de avaliação, de controlo da qualidade e de controlo dos riscos. Quando se faz avaliação de tecnologias de saúde, e isto não é uma exceção, faz-se esse tipo de validação. A dimensão ética é uma das dimensões, mas há outras. Claro, também se faz a análise económica, e muitas vezes está muito centrada essa avaliação numa análise económica, mas a análise de risco é feita. E muito tem sido discutido, até em comparações europeias com os Estados Unidos. O regulador americano tem muito bem estruturada esta validação de segurança, não só de aplicações, mas dos próprios algoritmos que são utilizados na área da saúde. Tem uma base de dados bastante bem construída, a FDA, de algoritmos médicos e que são validados antes de serem introduzidos no mercado. Mas, portanto, a resposta genericamente é sim. Agora, no próprio curso também se irá, em alguns dos módulos, analisar especificamente as normas que estão em causa e o processo subjacente ao mesmo. Agora, acho que não posso dizer se é suficiente ou não. De facto, eu concordo. Hoje em dia temos cada vez mais a consciência de que a cibersegurança é absolutamente fundamental. Apercebemos cada vez mais dos riscos e do que pode estar em causa quando as coisas correm mal. E em particular na saúde, se de repente tivéssemos, felizmente não tivemos, em Portugal, um leak, um problema sério, major, na área da saúde, percebemos que os riscos podem ser muito grandes e muito significativos e erodir a confiança das pessoas nestas soluções. Portanto, é uma dimensão fundamental, em particular na saúde mental, eu concordo em absoluto. Paulo,
estes desafios podem paralisar ou diminuir o ritmo de mudança? E a segunda parte da pergunta é, há aqui um participante que diz que no NHS isto é uma prioridade e que tem inclusivamente uma estrutura, que é o NHS England and Improvement, que presta apoio financeiro e humano. E a minha pergunta era se também sentem que precisariam desse apoio. Bom, começando pela primeira questão, bom, eu penso que temos aqui duas dimensões diferentes, não é? Uma é a questão da segurança de dados, outra é a questão da validação dos algoritmos. São coisas diferentes. Se no primeiro momento, no primeiro caso, nós somos obrigados a fazer uma notificação à Comissão Nacional de Proteção de Dados de todos os sistemas de informação com as matrizes de risco, e ou notificamos ou pedimos autorização consoante o resultado da matriz de risco, enfim, e a partir daí nós estamos na rede interna de saúde, da RIS, que em 2017 foi alvo de um ataque que foi travado sem causar grandes danos naquela altura. Portanto, dizer a segurança, bom, a segurança é como em tudo, até o Museu do Louvre já foi assaltado, portanto, enfim, temos esse ponto. O outro aspecto que eu penso que aí sim os Estados Unidos estão um pouco mais avançados do que nós nesta área é de facto na validação daquilo que são os algoritmos e tudo isso, mas penso que o José sabe mais do que eu. Na área do medicamento as coisas estão muito bem reguladas, muito bem regulamentadas. Nesta área das tecnologias as coisas estão um bocadinho mais atrasadas nesse ponto. O segundo aspecto que o Guilherme perguntou, bom, existe uma estratégia nacional, não é, para a telesaúde, mas, enfim, nós em Portugal somos excelentes a fazer diagnósticos, já não somos tão bons a planear e a executar somos um bocadinho menos bons, digamos assim. Por isso é que temos este curso excelente que nos vai ajudar alguns de nós a ter mais capacidades de o fazer. Eu penso que sim, nós precisamos, e agora falo de Serviço Nacional de Saúde, estamos um pouco cada um de nós, enquanto instituições, a fazer o seu caminho de forma isolada, e eu penso que temos até, porque há uma estrutura no Ministério da Saúde, que são os serviços partilhados que têm esta área, que podiam, de facto, e não sei se presumo que estará dentro das suas ideias, mas, enfim, precisaríamos ter aqui uma aposta muito mais forte, ou pelo menos uma aposta que para nós, instituições, fosse clara, qual é a estratégia, qual é o caminho, em que cada um, enfim, com as suas especificidades possa fazer o seu próprio caminho, mas enquadrado que nós não somos empresas isoladas, nós pertencemos a um Serviço Nacional de Saúde. E há coisas na SPMS bastante interessantes, na área da telesaúde, da rede de dados pessoais, tudo isso existe, mas em termos de país, e esperemos que o PRR agora, com toda a parte da digitalização, nos ajude também a caminhar de uma forma coerente, que eu penso que esse é um ponto essencial, é a coerência, neste caso no Serviço Nacional de Saúde, na coerência desta evolução. E muitas vezes cada um de nós vai fazendo aquilo que acha melhor e depois perdemos alguma coerência. E pronto, é isto. Muito bem, muito obrigado, Paulo. José Bastos, no vosso crescimento, isto é uma coisa que os utilizadores, está na cabeça deles ou está mais na vossa cabeça terem essa preocupação? Na nossa isto é uma obsessão, não é uma preocupação. Eu posso partilhar aqui alguns slides, ou um slide em concreto daquela apresentação que fiz há um bocadinho. Isto são as coisas todas que nós temos, estão a ver? Portanto, isto para nós não é uma preocupação, é uma obsessão. Dito isto, lá está o meu colega João Magalhães, que é cofundador e que também vai ser um dos formadores deste curso, terá todo o gosto em partilhar convosco a obsessão dele, porque ele é que é o nosso CTO. Eu só uma nota que eu gostava de dar relativamente ao tema da segurança dos dados de saúde, que é muito importante e que é um bocadinho desfazer um mito, que é o problema dos dados de saúde não é um problema da saúde digital. O Sistema Nacional de Saúde guarda milhões de dados que, se houvesse um hack nas consultas dos centros de saúde, era uma catástrofe gigantesca. Portanto, a segurança é segurança, é um problema. Outra coisa é dizer assim, a saúde digital trata isto, se calhar, tem uma vantagem, que foi aquela exatamente que o João explicou, que é o ética por design, que é dizer assim, nós como nascemos digitais, se calhar há um conjunto de medidas que tomamos na própria arquitetura dos nossos sistemas, no dia em que os criamos, feitos para isto. O exemplo dos dados, para mim, é o exemplo que eu diria que me orgulha mais desta perspectiva, porque como é que portanto, eu falei aqui de dados e tratamento de dados, e como é que nós temos estas certificações todas e, no entanto, fazemos tudo aquilo.
Porque basicamente nós temos uma base de dados de produção onde são escritos os dados todos verdadeiros e que são os que os doentes acedem e que os médicos acedem no âmbito do seu trabalho. E depois ao lado temos um data warehouse onde a informação é migrada da base de dados de produção para o data warehouse já anonimizada irreversivelmente de forma GDPR compliant com tudo e mais alguma coisa, e toda a instrumentação de inteligência, de tratamento e de análise de informação corre sobre essa data warehouse anonimizada. Ou seja, nós temos um sistema que basicamente tem duas camadas de encriptação e de firewalls, e que é esse que é live e que tem os dados que não podemos, de forma nenhuma, que ninguém tenha acesso. E depois temos uma outra coisa ao lado que tem bastante menos segurança e que é cedida por serviços, nomeadamente softwares de inteligência, de BI, de tudo isso, e que, portanto, nós nesses não temos controle sobre os riscos em limite que estes nossos fornecedores podem ter associados aos softwares, mas essa informação, que se houver um hack, eu diria assim, é desagradável para a NOC, porque outras pessoas vão ter acesso a informação que para nós é estratégica, mas literalmente nenhuma segurança de nenhuma informação é imposta em causa. Portanto, eu aqui só acho que é importante termos fazer o debunk do mito, que não é por um prestador ser digital que tem mais riscos que um prestador analógico. Eu, em limite, até digo ao contrário. Acho que um prestador digital, porque nasceu digital, sabe que não pode acontecer nada neste espaço, porque se este hack nos acontecesse a nós acabávamos. E, portanto, nós nascemos de maneira a nunca corrermos este risco. Muito bem. Teresa, já vimos que estes temas depois derivam sempre para temas muito densos e muito técnicos e, portanto, ouvir um bocadinho a tua opinião sobre como é que se consegue balancear na formação a abrangência de conteúdos, porque realmente é preciso abranger muitos temas, diferentes temáticas, mas depois a que nível de profundidade é que se consegue ir. Isto também vinha aqui ao encontro de um comentário penso que era do Filipe, que fala sobre a empregabilidade deste tipo de curso, e realmente há um déficit deste tipo de recursos, pelo menos com esta linguagem, e depois com os conhecimentos técnicos também inerentes. Sim, Guilherme, é impossível objetivamente no curso abrangermos tudo, não é? O que trocamos aqui é em determinados tópicos essenciais, e depois o que fazemos é, através dos workshops, ir mais em profundidade em determinadas questões que nos pareceram no desenho do curso prioritárias. E depois desenvolver áreas de especialização que aí sim nós entramos em profundidade em determinadas matérias. Nesta fase escolhemos 2 áreas. Para o ano, quem sabe, abriremos novas, e isso vai depender muito também das pessoas que temos aqui e do que nos desafiarem também para construir à volta deste tema. Mas estão pensadas áreas como a medicina personalizada, áreas como a inteligência artificial e robótica, os dados, trabalhar mais a parte de dados com business intelligence e etc. Portanto, todas estas questões foram pensadas para o curso, mas de facto nesta primeira fase não podemos abranger tudo e ir à profundidade ou em pormenor a todas as áreas. Portanto, escolhemos partes e agora iremos de futuro a ver o que é que o mercado também precisa e o que quer, e o que nós queremos é adaptar-nos a este mercado. Muito bem. Muito obrigado, Teresa. Estamos quase a concluir. Tivemos mais de 300 pessoas, foi completamente inesperado e, portanto, foi ótimo. Eu continuava esta conversa muito mais tempo, mas já estamos todos muito fatigados do Zoom e divergimos aqui em várias direções e, portanto, agora ia pedir aos nossos convidados para convergirmos. Vou começar pelo José Bastos. Uma oportunidade que não podemos deixar de escapar na saúde digital. Uma oportunidade. Isso não foi preparado, portanto, se precisares de um segundo... Eu claramente digo a recolha de dados de forma a tornar o processo mais eficiente. A saúde digital, na minha opinião, é o único caminho, o digital first é o único caminho para a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Não porque os pacientes percam nada, mas porque
conseguimos basicamente desmultiplicar o poder de um médico. Portanto, claramente a melhoria na recolha de dados, a melhoria no tratamento de dados e pensarmos todos nos dados como o caminho para alguma coisa que vai fazer com que um médico valha por 5 porque consegue fazer coisas incríveis graças a isso. Muito bem. Paulo? Eu acompanharia ao mesmo que o José disse, mas acrescentaria oferecermos e entregarmos produto ou serviço como as pessoas querem. Pela primeira vez, focarmos a nossa organização em torno daquilo que os nossos clientes querem, com a nossa mediação técnica, naturalmente, muito sustentada nos dados, mas sermos mais amigos, digamos assim, dos nossos clientes e não impormos aquilo que nós achamos que é o correto. Muito bem. Obrigado, Paulo. João? Eu que é o que nos interessa nacionais, isto é muito mais marcado do que no serviço privado. Obrigado, Paulo. João? Eu repetiria o que disse há pouco, não perder, e vai de acordo com o que acabei de ouvir, não perdermos de vista que de facto estamos a tentar cuidar melhor das pessoas, esse é o objetivo, não é apaixonar-nos pela tecnologia e por uma nova era e por um novo mundo, é potenciar ao máximo essa capacidade que este novo mundo nos traz para atingirmos melhor o nosso objetivo, que é cuidarmos e estarmos mais atentos uns aos outros e ao nosso bem-estar. É isso. Obrigado. Teresa, uma oportunidade que não podemos deixar escapar. Este curso é uma oportunidade que não podemos deixar escapar. Estamos aqui à vossa espera. Se me permitem, eu acho que aí a mensagem é dizer assim, quem estiver a assistir terá acesso a toda a gente que está neste painel e a muita mais gente de qualidade incrível participando neste curso, portanto, definitivamente. Muito bem, eu acho que há uma promessa, esse é o pitch certo, mas eu ainda acho que há uma promessa que a Saúde Digital ainda não entregou, que é o facilitar a vida aos profissionais de saúde, ou seja, nós dizemos que isto vai facilitar, mas o que vemos é mais registro, mais plataformas, etc. E eu acho que a qualidade de vida profissional, a Saúde Digital ainda tem muito para contribuir para isso. E depois, sem dúvida, se calhar eu como profissional também depois saber navegar dentro destas linguagens e interagir com um grupo cada vez maior de diferentes profissões que são quem está a desenhar o futuro da saúde e o futuro do digital. Muito bem, com 2 minutos de atraso, queria mais uma vez agradecer, tivemos mais de 300 pessoas online e depois estivemos em live streaming para um grupo ainda maior. Queria agradecer muito ao Paulo Espiga, ao José Bastos e obviamente cumprimentar mais uma vez a Teresa e o João, que é um prazer trabalhar convosco. E convidar todos os presentes a saberem mais pelo menos sobre o nosso curso ou para continuarmos estas conversas durante os próximos meses, durante o curso. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.